Será que você já viu aqueles coletes que prometem corrigir postura, que prometem amenizar as dores na lombar? Se sim, se você tem dúvida ou quiçá você até já utilizou algum desses coletes, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar se você deve continuar usando eles ou se eles não servem para ajudar a melhorar a sua dor na lombar. Se você está chegando aqui no meu vídeo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Paulo, sou professor de Educação Física, especialista em exercícios para melhora da dor lombar. E hoje eu estou aqui para te ajudar com esse tema tão importante. Mas antes da gente pensar se o colete ele ajuda ou ele acaba atrapalhando você que está aí me assistindo a melhorar a dor lombar, eu preciso que antes você entenda um pouquinho melhor a sua dor. Isso mesmo, para a gente resolver qualquer tipo de problema, a gente tem que entender bem o problema para a gente ter uma resolução legal. Não concorda comigo? Na vida, a maioria das coisas vão ser assim. Então, por que seria diferente com a nossa dor lombar? Mas vai falar, Paulo, é por causa da minha hernia de disco, é por causa da minha postura, é por causa disso. E não é bem assim que funciona a sua dor. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar alguma vez da dor do membro fantasma? Talvez sim, talvez não. Você que não conhece esse termo, a dor do membro fantasma é um termo usado para pessoas que têm dor no membro que sofreram algum tipo de amputação, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente de carro e ela teve que amputar a perna, por exemplo. Dor do membro fantasma são pessoas que, nas semanas seguintes à amputação, continuam sentindo a perna ou sentindo o braço que foi amputado. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro está sempre fotografando imagens, isso mesmo, sempre que a gente passa alguma experiência, alguma coisa na vida, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina fotográfica aí de imagem. Então, a pessoa que teve um membro amputado sente o braço ou a perna que foi amputado mesmo quando o membro não está mais ali, por causa dessa imagem corporal que foi aí sendo jogada várias vezes ao longo da vida. É muito comum as pessoas que têm o braço amputado, por exemplo, coçarem o braço mesmo sem ter nada ali. E o trabalho de reabilitação dessas pessoas, para elas poderem usar uma prótese, por exemplo, para elas poderem se adaptar de novo às condições da rotina delas, é fazer um trabalho de apagar essas imagens corporais do membro que foi ali amputado. E isso se faz com exercício, com reabilitação, com fisioterapeuta ajudando e tudo mais. Mas por que eu falei disso? O nosso tema é dor lombar, como a gente consegue amenizar as dores e se o colete é bom ou não. Por quê? Com a dor lombar, isso é muito parecido com a dor do membro fantasma. O que acontece? Sua dor, ela lá atrás, tenta lembrar da primeira vez que você teve dor na lombar. Ela foi um gatilho. Alguma coisa aconteceu, te gerou a dor e criou uma imagem no seu cérebro daquele momento desagradável. Então, vamos supor que a sua dor lombar foi pegando alguma coisa do chão. Seu cérebro colocou a imagem daquele momento desagradável que gerou a dor. Vamos supor que a sua dor começou por excesso de sedentarismo. Vamos supor que sua dor começou no pós-pandemia por causa do excesso de home office. Vamos supor que você teve algum tipo de lesão que favoreceu a dor. Vamos supor que você teve um diagnóstico de hernia de disco e que vale lembrar, é apenas um gatilho da dor a hernia de disco, tá? Não é ela que vai determinar que você vai ter sempre dor. Estou dando aqui apenas um exemplo, hipoteticamente, de como a sua dor começou. Deve ter sido uma dessas coisas ou uma coisa semelhante. Então, a partir do momento que você teve esse primeiro gatilho, a imagem no seu cérebro foi instalada. E o que acontece? Conforme foi passando o tempo, essa imagem ela fica meio automatizada da dor, sempre que você vai fazer aquela atividade. Se você tem hernia de disco, sempre que te falam isso, provavelmente a sua percepção de dor pode até aumentar. Se você tem medo de pegar alguma coisa no chão, sempre que você tem que pegar, sua percepção pode acabar aumentando por causa dessa imagem da dor que ficou instalada. E qual a maneira que você consegue, depois que você entender um pouquinho melhor esses gatilhos da dor, como que você consegue melhorar? São com exercícios, é você se expondo gradualmente a exercícios físicos e que te ajudem no controle da dor e apagar um pouquinho essa imagem.
É igual uma experiência negativa que você teve no passado, é saber ressignificar ela. E a gente faz isso com a dor lombar através de exercícios, através de bons hábitos do estilo de vida. Então eu acho que praticamente eu já respondi a pergunta, né? Não, o colete não vai estar te ajudando a melhorar a sua dor na lombar. E muito pior, ele pode até favorecer você a ter mais dor até na região lombar. Por quê? Se a dor é uma imagem corporal que teve um gatilho lá atrás, ela foi se instalando em você até o ponto dela ficar crônica, por exemplo, não vai ser um implemento externo que vai ali prometer ajustar a postura que vai resolver isso. E pode ficar tranquilo. E eu vou te dar agora 3 motivos para você não usar colete de jeito nenhum. Que talvez você esteja se perguntando, Paulo, mas por que eu não posso usar o colete? Será que o colete não vai ajudar ali, ajeitar um pouquinho da minha postura, me deixar mais seguro em relação à minha coluna? E por isso que eu vou trazer aqui agora 3 motivos para você não usar colete de forma alguma. O colete ele só é indicado normalmente para pessoas que teve algum tipo de trauma de coluna, acidente, por exemplo, quedas, e que tem que ter uma proteção sim naquele momento da lesão. Mas para a maioria das pessoas que tem dor, a gente está falando aqui de dor lombar crônica, não, ele não vai ser indicado. Primeiro ponto que eu quero que você entenda por que ele faz mal para a coluna e piora a sua dor. Porque você vai estar destreinando musculaturas muito importantes para a sustentação de coluna e articulação. O nosso cérebro, gente, o nosso organismo, nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, a partir do momento que eu coloco um implemento para corrigir a postura, ele já entende que eu estou querendo substituir ali músculos e articulações. E o que ele faz? Para ele reservar a nossa energia, que o nosso corpo adora reserva energética, ele faz o quê? Ele inibe musculaturas, ele inibe, então, você está com um colete aqui na coluna, ele vai inibir a musculatura abdominal, paravertebral e tudo mais. E o que vai gerar essa inibição? Vai gerar mais descondicionamento para você. E quanto mais você usar aquilo, mais essa inibição vai acontecer. Então, se você está usando o colete por muito tempo, provavelmente você já teve uma inibição muscular e articular muito acentuada. E essa inibição vai gerar cada vez mais que você vai se preparar mal para a sua rotina, porque os músculos, para que eles servem? Eles servem para ajudar a gente nos movimentos do dia a dia, para a gente trabalhar, para a gente fazer nossos exercícios, para a gente fazer uma caminhada e tudo mais, para a gente usar bem o nosso corpo. Se eu estou aqui com um colete que vai inibir todas essas ações, diz para mim, isso vai ajudar a minha dor a melhorar? Claro que não. Só vai contribuir negativamente para a sua dor acabar aumentando. Gente, essa coisa de que a gente precisa ter uma postura retinha, se você achar uma pessoa para mim que tem muita dor na lombar e ela só de ficar com a postura retinha, ela não fez exercício, ela não fez mais nada, ela melhorou assim 100% a sua dor, você me apresenta ela, tá bom? Porque ela pode ser um caso raro aí. Por quê? Essa relação postura e dor não tem tanta relação assim, a gente tem que ficar retinho. Porque a gente tem que ficar na posição que a gente mais se adapta à nossa realidade, não ficar forçando uma posição como o colete quer fazer com você. O colete quer te deixar numa posição ali linear, retinha, e isso não ajuda em nada. Isso vai aumentar a inibição muscular e, consequentemente, essa inibição muscular vai dar mais gatilhos ainda para sua dor estar aumentando e aumentando. Vamos agora para o segundo motivo. E o primeiro motivo já é mais do que suficiente para você não usar mais colete se você está usando, se você tem a intenção de investir o seu precioso dinheiro num colete. Não faça isso. Segundo motivo. Não sei se você tem na sua casa ou no seu apartamento, talvez tenha, talvez não. Um sistema de alarme, aquele que a gente aciona antes de sair de casa, e se entrar alguém na nossa casa, tem um alarme ali para disparar, para não roubar as nossas coisas. Talvez você tenha, talvez não, mas com certeza você já ouviu falar. E por que esse sistema de alarme é muito importante no segundo ponto agora que eu vou dizer? Porque pensa o nosso corpo, a dor é como se fosse um alerta, né? A gente tem dor, a dor ela é importante porque muitas vezes ela indica que alguma coisa está errada. Mas
Imagina aquele sistema de alarme totalmente desregulado. Aquele sistema de alarme que, se passar um passarinho do lado de entrar na sua casa, ele dispara. Se passar um mosquito, ele dispara. Se entrar um cachorro na sua casa, ele dispara. Diz para mim, em alguma dessas situações tinha perigo iminente? Porque a dor é para alertar a gente de um perigo iminente. Não. Então, as nossas percepções dolorosas, elas são como se fosse um sistema de alarme que está um pouquinho falho, por causa da imagem corporal da dor muito presente. Por que eu estou falando isso no segundo tópico? Porque o segundo motivo para você não usar o colete é porque ele vai aumentar a sua hipervigilância e vai desregular mais ainda esse sistema de alarme do seu corpo em relação à dor. Porque quando você coloca o colete, você já vai mandando uma informação para o sistema nervoso central que tem algum perigo ali. Você está protegendo ali a coluna com o colete. Isso vai aumentar, sabe o quê? A hipervigilância. Quanto mais você está toda hora tentando se proteger de um perigo aí para sua coluna, ninguém não pode fazer um movimento usando aquele colete, mas você vai contribuir para essa imagem da dor ficar ainda mais presente. E isso vai fazer com que você aumente seu nível de estresse, você aumente seu nível de ansiedade em relação à sua dor, e tudo isso acaba contribuindo. Então, além do primeiro ponto, que o colete vai destreinar totalmente os músculos do seu corpo para fazer as suas atividades do dia a dia, é muito importante você entenda, se você estiver usando esse colete de corretor de postura, digamos assim, vai aumentar muito sua hipervigilância, pode aumentar muito essa imagem de dor que o seu cérebro já produziu lá atrás, e isso não é nada legal, isso só vai contribuir para duas coisas: vai jogar dinheiro fora comprando colete, e a segunda coisa é que a sua dor pode tender a aumentar e ficar mais difícil ainda o seu processo de melhora depois. Mas eu prometi três motivos para você não usar o colete. O primeiro já dava para você ir embora do vídeo e descartar a compra do colete, né? O segundo você já viu aí que é ainda pior, que além de destreinar músculo, ele ainda aumenta o estresse, aumenta a hipervigilância, você pode acabar gerando ainda mais dor por conta disso. E o terceiro é que, mais uma vez, isso eu já falei em um vídeo muito recente que tem no canal, mais uma vez, você não está se colocando como protagonista para a sua dor lombar melhorar. Você está esperando que alguma coisa passiva, alguma coisa externa resolva a sua dor. Isso acontece com o colete, isso acontece quando você se automedica muito, isso acontece quando você acredita que um fisioterapeuta, um médico, um professor de educação física vai tirar a sua dor com a mão. Isso não vai acontecer. Bons profissionais sim vão te ajudar e te guiar no caminho, mas você precisa entender que a melhora depende de você. E o que o colete faz em relação a isso? O colete, ele passa também uma informação. Lembra que eu falei que o nosso corpo ele é bem folgado, assim, ele adora reservar energia? O colete também passa essa mensagem pra gente mesmo, que eu não preciso fazer exercício, já estou usando colete, tudo mais, tranquilo porque eu tô de colete e não preciso fazer exercício. Aí você passa essa mensagem, você continua, o primeiro tópico, lembra? Continua inibindo muito musculaturas importantes, continua inibindo movimentos articulares importantes e continua acreditando no agente externo. Entenda, gente, de uma vez por todas, não é o colete, não é aquele o medicamento ou o alongamento, o exercício milagroso, e sim, são bons hábitos, com consistência, para a gente ir apagando aquela imagem da dor mesmo. Pensa que você tem aquele filme, vamos pegar aquele filme que você gostou do começo, mas no meio do filme teve uma coisa que você não gostou e dali para frente ficou muito ruim o filme. Vamos imaginar isso com a sua dor lombar. Lá no começo você estava bem tranquilo, aí aconteceu alguma coisa, não sei o que foi, pode ter sido uma noite mal dormida, pode ter sido um excesso de estresse no trabalho, pode ter sido alguma coisa que você pegou e naquele momento você não se adaptou bem e gerou a dor, e depois desencadeou todas as dores que você está sentindo constantemente. Vamos pensar que o seu tratamento tem que ser para reeditar, ou seja, reeditar esse filme que você não gostou. Você quer mudar tudo no filme, de vez em quando acontece isso com filmes e séries que a gente assiste, você tem que pensar em fazer isso para a sua dor lombar melhorar.
e não pensar em agentes externos, em colete nem nada. Você pode até continuar comprando colete, continuar gastando com medicamento, se você não focar nisso, no exercício, em reprogramar e reeditar essa imagem da dor, infelizmente você vai estar só jogando dinheiro fora ou aliviando a dor apenas momentaneamente. Mas mesmo você entendendo todos esses pontos que eu falei, em questão de colete, você já pode ter escutado de alguém que usou o colete e melhorou. Aí eu quero que você entenda de um ponto de vista diferente isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não têm nenhum tipo de hábito saudável, não é verdade? Pessoas que fumam, que são sedentárias, que mantêm uma alimentação muito ruim, que se estressam muito e que vivem longos anos. Enquanto tem pessoas que se cuidam, que são saudáveis e acabam tendo algum problema de saúde com 30, 40 anos e acabam falecendo e tudo mais. Isso aconteceu por causa dos hábitos? Não, porque é exceção da regra. É uma coisa que acontece de vez em quando. É a mesma coisa você pegar aquele parente que continua fumando o resto da vida, com 70, 80 anos. Aí você usa a desculpa que ele era saudável. Não, ele fumava, mas era saudável. Pô, beleza, ele chegou aos 70, 80 anos fumando, mas isso não vai acontecer com a maioria das pessoas. Se você fizer um estudo com muitas pessoas, a maioria vai ter problemas pulmonares, por exemplo. É a mesma coisa daquele cara que fala que usou o colete e sentiu a dor melhorar. Provavelmente a dor dele ia melhorar de qualquer jeito, não por causa do colete. Casos são exceções da regra. Temos momentos de picos de dor e de redução de dor. Independente do que a gente faça, mesmo que você esteja totalmente sedentário, a dor tem hora que ela melhora, tem hora que ela diminui. Então, é a pessoa que te fala, às vezes já aconteceu com você, de você ter sentido uma melhora quando você estava usando, é muito por conta disso, porque às vezes a dor está mais alta mesmo, e às vezes a dor fica mais baixinha, e não necessariamente por causa de que você estava usando o colete para corrigir a postura de alguma coisa. Isso não acontece assim. Para pensar, gente, se colete fosse a solução, hoje a gente tem no Brasil mais de 60 milhões de pessoas que convivem com dores persistentes, coluna, lombar, joelho, cotovelo, ombro. Imagina se o colete fosse a solução para o problema. Muito provavelmente, se isso fosse verdade, a gente não teria essas 60 milhões de pessoas convivendo com dores persistentes no nosso país, não é mesmo? Se o colete fosse a solução, tava todo mundo bem aí, sem dor e tudo mais, coloca o colete. É por isso que não tem jeito, não tem solução mágica para nossa dor melhorar, não tem aquela cirurgia mágica para nossa dor melhorar. E o colete nada mais é que isso. Uma promessa totalmente infundada de que você vai lá, vai colocar o seu colete de corretor de postura e a sua dor vai sumir assim de uma hora para outra sem nenhuma complicação a mais. Isso não vai acontecer, gente. Você deve estar pensando, Paulo, o que eu faço então? O colete era uma das minhas opções que eu estava aí, eu já fiz exercício, não senti melhora, tudo mais. O que você deve fazer é o quê? Lembra que eu falei a importância de apagar a imagem da dor? Pode até ser um tema legal para um próximo vídeo, eu falar desse caminho que a gente precisa percorrer em relação ao exercício, né? Mas o que eu recomendo que você faça? Evite ao máximo o sedentarismo, o repouso. Eu sei que às vezes a gente tem medo de começar um exercício, então busque um que você goste, que fique confortável de você fazer, às vezes até da sua própria casa, e comece aos poucos, gradativamente, a manter uma rotina ativa. Segundo ponto, adeque algumas coisas na sua semana em relação ao seu estilo de vida. Eu sei que às vezes tem uma rotina muito puxada de trabalho, mas guarde momentos para o seu lazer, guarde momentos para os seus hobbies, que isso vai contribuir muito mais que o colete para a sua dor melhorar, tá bom? Outra dica que eu posso dar também, dá uma olhadinha na sua alimentação, vê se você não está comendo comidas muito pesadas, que lembra que eu falei da hipervigilância? Quando a gente está se alimentando muito mal, o sono não é muito bacana, o estresse aumenta, e tudo isso vai contribuir para a hipervigilância e para sua dor, infelizmente, acabar piorando. Espero de verdade que você tenha entendido isso tudo que eu quis passar no vídeo de hoje, que você não gaste o seu dinheiro com coletes para corrigir postura que prometem melhoras na dor lombar aí de forma milagrosa, tá bom? Se você ficou comigo até o final desse vídeo, agradeço demais a sua companhia, tá bom? Não rasgue mais dinheiro, seu precioso dinheiro com colete de corredor de postura.
foque na melhora dos seus hábitos e foque numa boa rotina de exercícios bem direcionados, tudo bem? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.